Fala galera, Theo Hayashi aqui com vocês e eu estou aqui no podcast do Theo Hayashi. Que legal que você está aqui conectado com a gente. Você que é a primeira vez, seja bem-vindo. Você que não é a primeira vez, que bom que você está de volta. Toda segunda-feira, em todas as plataformas de áudio, nós temos aí conteúdo fresquinho saindo para você. E para você que está nos assistindo aí pelo YouTube, toda terça-feira. E a gente está falando aqui sobre assuntos de liderança, de espiritualidade, de cosmovisão bíblica. Estamos falando aqui sobre o reino de Deus e assuntos atuais. E hoje não é diferente. Eu tenho algo que eu gostaria de compartilhar, que tem realmente me desafiado e eu creio que vai também te edificar. Eu quero falar sobre o poder de lembrança. É isso mesmo. Todo ser humano com cérebro que funciona consegue lembrar, consegue ter memória. E por que isso é importante? Porque até hoje Deus nos faz uma pergunta que Jesus fez aos seus discípulos em Marcos capítulo 8. Em Marcos capítulo 8, Jesus olha para os seus discípulos e fala assim: vocês têm olhos, mas não veem? Faz uma pergunta a ele. Vocês têm ouvidos, mas não escutam? E olha só a terceira pergunta que ele faz. Vocês não se lembram? Eu sinto que até hoje Deus me faz essa pergunta. Ele fala assim: Theo, você não se lembra? Eu tô, na verdade, gravando esse podcast aqui da cidade do Recife, em Pernambuco, e nordeste do Brasil, e eu acabei de chegar aqui, faz nem 2 semanas que eu tô aqui. E eu me mudei com a família inteira. Há 2 meses atrás, a minha mãe, ela transicionou, faleceu para estar com Jesus. Então, quer dizer, eu tô falando tudo isso porque eu tô num turbilhão de transições. E nesses turbilhões de transições, eu estaria mentindo se eu não dissesse que sim, tem momentos que eu acordo talvez com um pouco de medo. Deus, o que está acontecendo com a minha vida? Deus, o que acontece agora nessa fase? E eu tô olhando aqui os meus 4 filhos, a minha esposa, perguntando: Deus, será que eu vou dar conta? Tô num lugar novo, tô sem talvez a minha maior encorajadora. O que eu vou fazer agora, Senhor? E daí eu escuto Jesus fazendo a mesma pergunta. Você não se lembra, Theo? Daí eu pergunto: me lembro do quê? E daí ele responde: você não se lembra o quão presente eu fui desde que você se conhece por gente? Você não se lembra como eu fui fiel para você na tua infância? Você não se lembra como eu provi para tua família nos momentos mais difíceis? Você não se lembra como eu fui atrás de você mesmo você longe da minha presença? Você não se lembra como eu te sustentei no início do ministério do movimento Dunamis? Ou no teu primeiro ano, quando você e Júnior assumiram a liderança da Zion, como eu te dei graça? Eu falo: Jesus, eu tô me lembrando agora. E por isso que lembrança é tão importante, porque a lembrança ela consegue acelerar o efeito de Romanos 12:2. O que seria o efeito de Romanos 12:2? Paulo fala: não vos conformeis com este mundo, mas sejais transformados pela renovação da mente. O efeito de Romanos 12:2 é metanoia. Nada mais, nada menos. Arrependimento. O que é isso? É o renovar da mente, é a mudança de mentalidade. Se você realmente quer ver transformação na tua vida, você tem que mudar a maneira de pensar. E lembrança pode acelerar esse processo de metanoia. A lembrança correta, intencional, dirigida pelo Espírito Santo, ela vai intensificar a renovação da tua mente. É por isso que o profeta Jeremias, lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, ele fala assim: todavia, eu me lembro também do que me dá esperança. O que ele está falando? Eu estou sendo bem seletivo, intencional naquilo que eu vou lembrar. Ele fala: eu vou fazer um esforço para lembrar daquilo que gera esperança no meu coração. E não sei se você sabe, mas a esperança vem e ela começa a abrir caminho para que a fé venha surgir. Então, quando você lembra, você está acelerando o processo de fé sendo gerada no teu coração. E ele dá sequência dizendo: graças ao grande amor do Senhor é que eu não sou consumido. Ele está lembrando do amor de Deus.
pois suas misericórdias são inesgotáveis. Ele está lembrando que todas as manhãs as misericórdias de Deus se renovam para ele. Ele fala, grande é a sua fidelidade. Ele se lembra de como Deus é fiel. Por que isso é importante? Porque a renovação da nossa mente não vem por osmoses. Escuta aqui o que eu estou te falando. Eu estou feliz que você está conectado aqui nesse podcast, que bom, e escute todos os podcasts do Theo Hayashi possíveis. Porém, só escutar um podcast do Theo não vai renovar tua mente. Só escutar um playlist de louvor e adoração não vai renovar tua mente. Só frequentar tua igreja de domingo e sentar lá no banco do culto não vai renovar tua mente. Tudo isso que eu acabei de mencionar pode te ajudar, mas não é garantia de renovação da mente. Você vai ter que ser um pouquinho mais intencional. Você vai ter que dirigir tua lembrança de maneira intencional em certas verdades bíblicas para que você tenha a sua mente renovada. E quais seriam então, Theo, essas verdades bíblicas? Bom, eu quero dividir essas verdades bíblicas em 4 blocos. E o primeiro bloco daquilo que você e eu, nós precisamos ser intencionais em lembrar são as promessas de Deus. Paulo fala que quantos forem as promessas feitas por Deus, tantos têm em Cristo sim, por isso por meio dele o amém é pronunciado por nós. Sabe o que ele está dizendo? Se você está em Cristo existem sim para inúmeras promessas, porém essas promessas que são sim, carecem de nós um amém. Por isso que nós temos que pronunciar o amém. E quando nós pronunciamos o amém, nós temos concordância a todas essas promessas. E eu sei que quando a gente fala sobre promessas de Deus, parece uma coisa tão genérica, uma coisa tão vaga, mas eu quero que você entenda uma coisa, que as promessas de Deus para todos aqueles que estão em Cristo são tão numerosas e englobam tanto a nossa vida espiritual como também a nossa vida natural. E para nós sermos um pouquinho mais específicos, aqui vai uma lista de 10 promessas bíblicas para todos aqueles que estão em Cristo. Deus nos prometeu, número 1, salvação e vida eterna. Não é isso que está lá em Romanos 10, 9, João 3, 16? Ele também nos prometeu perdão dos pecados. Está escrito lá em 1 João 1, 9, Efésios 1, 7. Por isso que quando você está sendo bombardeado por culpa do teu passado, você consegue declarar, eu tenho a promessa e a garantia de Deus que eu fui perdoado dos meus pecados. Ele também te prometeu, número 3, a vitória sobre o pecado e tentação. Então, quando você estiver em tentação, você não está em uma tentação que você não consiga superar. Isso está escrito em 1 Coríntios 10, 13. Ele também te prometeu o Espírito Santo e, junto com ele, os dons do Espírito Santo. É por isso que Jesus falava, é melhor que eu vá para que ele venha. E também ele nos deu dons que são ferramentas para cumprirmos a missão aqui na terra. Eu estou falando de 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, João 14, 16 a 17. Ele nos prometeu a paz que excede todo entendimento. Por isso, quando você está numa situação que você não entende, sabe de uma coisa? Você tem paz justamente para essa situação. Filipenses 4, 7. Ele também nos prometeu provisão e prosperidade no reino. Ele não quer só que você tenha vida, mas que você venha ter vida em abundância. Deus não quer que só você tenha suas necessidades supridas, mas que você venha ser tão abençoado para você ser um canal de bênção para outras pessoas. Eu estou falando aqui de Filipenses 4,19, João 10,10, Mateus 6, 31 a 33. Ele nos prometeu que faríamos obras maiores do que ele. Por isso, quando a gente fala sobre discipular nações, parece uma coisa tão absurda, mas é uma promessa dele. João 14, 12 a 14. Ele nos prometeu força, ele nos prometeu ajuda, nos prometeu direção. Eu estou falando aqui de situações onde você não sabe o que fazer ou se sente fraco. Lembre-se, Isaías 30, 21 diz que atrás de você vem uma voz que te indica, este é o caminho, siga-o. Isaías 41, 10, João 16, 13, Filipenses 4, 13, tudo posso naquele que me fortalece.
Ele também nos prometeu, número 9 aqui, autoridade sobre doenças e enfermidades. É por isso que você pode impor as mãos sobre os enfermos em nome de Jesus e ter autoridade de ministrar cura. Estou falando aqui de Lucas 9:1 e Lucas 10:9. E finalmente ele nos prometeu a ressurreição e uma glória futura. Romanos 8:18 e 1 Coríntios 15:52. Aí vai só algumas promessas que, se você começar a anotar essas promessas e declarar essas promessas, você vai começar a entender que isso é lembrança. Você vai lembrar das promessas de Deus e você vai começar a ver uma aceleração em metanoia, na renovação da tua mente. A tua mentalidade vai mudar. Esse é o primeiro bloco das verdades bíblicas que você precisa lembrar. O segundo é a tua nova identidade em Cristo. E quando a gente fala sobre a nossa nova identidade, também pode soar um pouco vago. Mas um crente em Jesus, resumidamente, se enquadra em duas verdades. Número 1, você é uma nova criatura. E número 2, você é um filho de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão de nova criatura. Paulo fala que se alguém está em Cristo, estou falando aqui de 2 Coríntios 5, ele diz, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que ele quer dizer é que o teu passado se foi. E tem alguns crentes que falam comigo, Theo, será que eu me converti de verdade? Porque se Paulo está dizendo que se eu estou em Cristo eu sou nova criatura e as coisas velhas se passaram, eu sinto ainda uma propensão no meu coração ao pecado. Portanto, devo questionar se eu sou convertido de verdade? E para isso eu respondo, se você confessou o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador com sinceridade no coração, receba por fé a graça salvadora, você já é salvo. E daí a pessoa pergunta, mas por que eu sinto essa propensão ao pecado? É porque você precisa entender. E na verdade a resposta está para a tal pergunta. Você foi salvo? Você está sendo salvo? Ou você será salvo? Deixa eu repetir. Será que você foi salvo? Será que você está sendo salvo? Ou será que você será salvo? Bom, salvação tem 3 estações. Portanto, a resposta é sim. Simplesmente sim. Eu fui salvo. Sim. Eu estou sendo salvo. Sim. Eu serei salvo. Sim. Eu fui salvo. O meu espírito foi regenerado. Sim. Eu estou sendo salvo, a minha alma está sendo santificada, a minha mente está sendo renovada, eu estou passando por metanoia. E sim, eu serei salvo o dia que eu não estiver mais nessa terra física, quando eu estiver com ele em glória e o meu corpo será glorificado. Agora, se a gente for pegar essas 3 fases da salvação, explica que você é uma nova criatura. Por quê? Quando você foi salvo, você foi livre da pena do pecado. Quando você está sendo salvo, ou se santificando, você está sendo livre do poder do pecado. E quando você for salvo, você será livre completamente da presença do pecado. Então, em que fase nós estamos? Nós estamos na fase de alguém que está sendo livre do poder do pecado. Por isso, você pode ser salvo e ainda batalhar o poder do pecado na tua vida. E você está naquela guerra falando, eu quero me livrar do poder do pecado. Você está no teu processo. Mas se você for parar para pensar, 2 anos atrás, o pecado tinha muito mais poder na tua vida. E se você for parar para pensar, daqui 2 anos, 2026, você vai ter muito menos poder do pecado na tua vida. E aí nós vamos de glória em glória. Por isso que Deus não só perdoa o teu passado, mas Ele também está redimindo o tempo perdido. Ele está fazendo isso porque Ele pega o lixo do teu passado e recicla esse lixo para se tornar energia propulsora para o teu futuro. Eu não sei você, mas dentro de mim estou dizendo glória a Deus, pulando aqui, dizendo amém, porque isso é uma boa notícia. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, você é uma nova criatura, essa é a tua nova identidade em Cristo. E número 2, você é um filho de Deus. Ele diz aqui que a todos que o receberam e creram em seu nome, deu-lhes o direito de serem
filhos de Deus. Você e eu temos o direito, através de Cristo, de nos tornarmos filhos de Deus. E Paulo também diz lá em Romanos 8 que o Espírito Santo testemunha ou testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha só que coisa interessante. Não é algo que ele comunica à nossa mente. Ele não comunica isso ao nosso cérebro e nem ao nosso corpo. Ele comunica isso ao nosso espírito. Por isso que a filiação do Deus Todo-Poderoso não faz sentido humanamente falando. E não teria que fazer sentido, porque ele não quer que faça sentido. Ele quer que só o teu espírito saiba. E quando você tem a testificação do teu espírito, você talvez não tenha vocabulário. E a única coisa que você pode dizer é: eu só sei que eu sei que eu sei. Aí o teu espírito está recebendo a testificação do Espírito Santo. O Espírito Santo com E maiúsculo testifica teu espírito com E minúsculo. Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Agora, Paulo, ele não para aí. No versículo 17 ele fala: se nós somos filhos, então somos herdeiros. E se somos herdeiros, somos co-herdeiros com Cristo, porque Cristo é teu irmão mais velho que já estava na família antes de você entrar, ele já teria sua herança, e já que você entrou, agora além de ser herdeiro, você é um co-herdeiro com ele. Além de ser um co-herdeiro e um herdeiro, você é um filho de Deus. Agora, isso aqui é importante a gente entender, porque quando Paulo está escrevendo isso, ele está escrevendo para os romanos. E a lei romana acerca de adoção era muito clara. Haviam duas categorias para adoção. Tinha o adoptio e o adrogatio. Bom, o adoptio é a categoria onde um guardião legal ou um tutor pegava um menor de idade que não tinha pais, levava para dentro de casa, mas ele não se responsabilizava por suas dívidas e não era obrigado pela lei garantir herança. Ele cuidaria dele até a sua emancipação e apenas isso. Já o adrogatio é diferente. É uma adoção onde, uma vez que a criança ou o menor é adotado para dentro de uma família, a família teria que se responsabilizar com todas as dívidas passadas, teria que garantir um espaço no testamento para a herança e não teria o fim da adoção quando chegar à emancipação. Seria até a morte daquela criança. É disso que Paulo está dizendo. Vocês não foram adotados no adoptio, vocês foram adotados no adrogatio. Ele apagou suas dívidas, ele te garantiu uma herança e para sempre você será um filho ou uma filha de Deus. Nós precisamos constantemente lembrar disso. O inimigo quer que você venha se distrair, que você venha se esquecer que você é uma nova criatura. Ele quer que você venha duvidar da tua filiação e da paternidade de Deus sobre a tua vida. E quando você começa a pegar firme nas lembranças, falando assim: eu vou me lembrar das promessas de Deus, eu vou me lembrar da minha nova identidade com Cristo. Terceiro bloco de verdades para lembrar, também se lembre das profecias a seu respeito. Esse é o número 3. Aqui, Paulo está dizendo sobre a importância de profecia. 1 Coríntios 14, ele fala aqui assim: siga o caminho do amor e busque com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Isso aqui não é a minha opinião, tá bom? Eu estou simplesmente lendo a Bíblia. Paulo está dizendo: busque intensamente ou com dedicação os dons espirituais. E eu sei que, infelizmente, muitas pessoas que me escutam aqui ou estão me assistindo, você, assim como eu, já vi muita manipulação do profético. Infelizmente. Talvez você já tenha visto manipulação dos dons do Espírito. E isso machuca muita gente. Isso frustra muitas pessoas e muitas pessoas começam então a serem marcados por manipulações e por forçações de barra, e a reação natural é dar um passo para trás e falar: nada que tenha a ver com os dons do Espírito eu quero perto de mim de novo. E muitos deles, se não se afastam completamente da fé, acabam indo num caminho onde a única coisa que eles acreditam é que só palavra é necessário e não a manifestação do poder. Eu estou aqui para te dizer que o Senhor nos chama justamente para isso, palavra e poder. Não é isso que Jesus fala? O Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade.
Você adora Deus buscando pela verdade, mas você também adora Deus fluindo no Espírito. É isso que Jesus falava. Vocês não conhecem o poder nem as Escrituras. Vocês estão pecando por não conhecerem os dois. É importante que eu e você venhamos nos dedicar para os dois. Agora, muitas vezes as pessoas caem nas tal das profetadas porque, número um, não fazem os testes ou o filtro. Você precisa fazer esse filtro. Então, se você for lembrar das profecias a seu respeito, número um, se assegure que a profecia é bíblica. Não existe profecia que vem do Espírito Santo que contradiz a palavra escrita. O rema não contradiz o logos. É o mesmo Espírito Santo e ele não é bipolar. Número 2, a profecia, de acordo com Paulo, em 1 Coríntios 14, 3, fala que é para edificação, encorajamento e exortação. Se a profecia não vai exortar, trazer alinhamento com a verdade, não vai edificar e não vai encorajar, mas vai só tacar medo no teu coração e pânico em você, aquilo também não é de Deus. Eu tenho visto, infelizmente, muitas pessoas escutando profecias que daqui a pouco vem o fim do mundo, que por sinal ninguém sabe quando vem, que daqui a pouco vem a besta, e daqui a pouco o céu tá roxo, e daqui a pouco vem um desastre, um Armagedon, e as pessoas estão sendo tomadas por medo. Entenda uma coisa, se vem de Deus, vai edificar, vai encorajar, ou vai trazer um alinhamento de acordo com a palavra. Isso é importante porque as profecias, elas podem gerar fé. Se você realmente é um bom mordomo das profecias que são de fato de Deus, as profecias vão gerar uma atmosfera de fé, e uma atmosfera de fé é mais propícia ao sobrenatural. Agora, outra coisa que a profecia faz é, de acordo com Paulo, você precisa usá-la como uma arma. Não é isso que ele falou para Timóteo? Ele fala assim: Timóteo, meu filho, eu lhe dou a instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. As profecias, na verdade, podem se tornar uma arma para você combater o bom combate. Como é que faz isso? Quando você guarda as profecias e você declara aquilo em fé. Quando vem dúvida, combata a dúvida com a profecia. Quando vem medo, combata o medo com a profecia. Continue declarando a palavra de Deus, se apropriando da palavra de Deus, dizendo no tempo certo, o Senhor cumprirá. E finalmente, a palavra do testemunho. Então você está lembrando aqui das promessas de Deus, da tua nova identidade em Cristo Jesus, das profecias a seu respeito e também do testemunho de Cristo, que é o espírito da profecia. Apocalipse 19, versículo 10. O que significa isso? Significa o testemunho de tudo aquilo que Cristo fez em você. É como se fosse uma declaração profética que Deus pode e irá fazer de novo. Portanto, você pode pensar, se Deus fez com a minha prima, pode fazer comigo. Se Deus fez com o meu irmão, pode fazer comigo. Se Deus fez com a minha amiga, vai fazer comigo também, porque é o mesmo Deus. Então, ao escutar os testemunhos, você começa a reverberar uma declaração profética, seja na vida dos que ouvem ou das pessoas que se encontram em condições similares. Então, é justamente isso que acontece quando aquele menino é curado e quando os fariseus furiosos vão atrás dele, porque Jesus não poderia ter curado aquele menino no sábado. E eles estão falando, é uma cura falsa. Ele diz, olha, se ele é um falso ou não, se ele é o Messias ou não, isso eu não sei. A única coisa que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. É só isso que ele falou. Vocês fazem o que vocês quiserem com isso. Sabe, quando a gente fala sobre testemunho, as pessoas perguntam, Theo, mas como que eu vou contar do meu testemunho se eu não sou uma pessoa estudada, ou se eu não sou um pastor, se eu não sou um bispo, um apóstolo, se eu não tenho teologia, formação teológica? Daí eu digo, calma aí, você não tem formação teológica? Faça a faculdade Dunamis de Teologia online. Mas não espere você terminar o curso da faculdade Dunamis online, totalmente reconhecido pelo MEC, para dar teu testemunho. Dê teu testemunho agora. A única coisa que você precisa fazer é falar 3 coisas. Número 1, o que você era antes de Jesus. Número 2, o que Jesus fez na tua vida. E número 3, como está a tua vida agora. E se você conseguir
contar a tua história, não tem ninguém que vai argumentar a tua história com você. Porque aquilo que Deus fez, o teu testemunho vai gerar uma atmosfera para o miraculoso e você entrega de volta a Deus toda a glória. E finalizando, Marcos 8, quando ele faz a pergunta aos discípulos, vocês não se lembram? Ele está falando isso num contexto de ter logo antes dessa pergunta multiplicado o pão para 4.000 e depois multiplicado pão e peixe para 5.000. Para pensar nisso. Ele tinha acabado de multiplicar comida e daí os discípulos estão debatendo um com o outro. Quem esqueceu o pão? Ele fala, para aí. Vocês não se lembram? Vocês não se lembram do que, Jesus? Ele está falando sobre os meus grandes feitos. Você não se lembra da bondade de Deus através de grandes feitos? Porque se você lembrar da bondade de Deus através dos seus feitos, aquilo que ele fez no passado deve afetar como você enxerga a tua circunstância presente. Não é isso que a palavra diz, que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento? Romanos 2. O que significa isso? O que Deus faz de expressão de bondade, seja uma cura, uma libertação, uma provisão, uma porta aberta, um milagre, uma solução, uma resposta, um encontro, um abraço, um sonho profético, uma visitação angelical, seja o que for que ele faça, do sobrenatural até as coisas tão significantes, mas tão corriqueiras, isso é uma expressão da bondade dele. E isso deve te levar ao quê? A metanoia. Uau! Eu me lembro do que Deus fez, portanto eu vou mudar a maneira de eu pensar agora. Lembre-se sim que Deus opera grandes feitos através de pessoas improváveis. Não foi isso que aconteceu com Davi e Golias em 1 Samuel 17? Davi, o menino improvável. Lembre-se sim que Deus traz soluções e ele cancela dívidas. Não foi isso que aconteceu com a viúva que devia aos seus credores em 2 Reis capítulo 4? Lembre-se sim que Deus traz provisão de fontes de quais não esperamos. Não foi isso que aconteceu com Elias, que foi alimentado por corvos em 1 Reis 17? Lembre-se sim que Deus traz restauração a relacionamentos quebrados. Não foi isso que aconteceu em Gênesis 33, quando Jacó se reconciliou com seu irmão Esaú? Lembre-se sim que nunca é tarde demais para receber um milagre. Lembra do aleijado de 38 anos que estava lá no tanque de Betesda, por 38 anos esperando um romper? Eu finalizo com uma frase que me marca muito. É de um pastor chamado Bill Johnson. Ele diz: você saberá que a tua mente foi renovada quando o impossível parecer lógico. Você vai saber que você está passando por metanoia, quando aquilo que era a impossibilidade de épocas passadas, hoje se tornam possibilidades através da obediência radical à palavra de Deus. Deus te abençoe e eu te vejo no próximo episódio.